Começou. Aí o que que a gente sabe, amores? Que... Deixa eu só tirar isso aqui. Amiga, eu tô acompanhando pelo seu resumo, que é tipo tudo também. Tem tudo, sim. Eu fiz o meu resumo de acordo com o da Paula. E daí o que que a gente precisa saber? Que a amplitude e a duração do potencial do receptor eles vão variar de acordo com o estímulo. Sim, se você faz um estímulo forte, você vai ter um potencial de ação forte que vai durar mais tempo. Se você faz um estímulo não tão forte, você pode ter um potencial de ação, ou seja, esse potencial de ação ele vai atravessar o limiar, vai virar um potencial de ação, mas que não vai durar muito tempo, tá? É isso que a gente precisa saber. Transdução de sinal também. Os receptores tônicos, eles são receptores de adaptação lenta, que sinaliza a duração de um estímulo. Então, se eles são receptores de adaptação lenta, qual fibra que vai transmitir esses receptores? Tipo C. Tipo C, perfeito. E vamos ter receptores fásicos que se adaptam rapidamente a um estímulo sustentado e se desliga. Logo, ele vai estar relacionado a fibras do tipo A delta. Estou botando um alfa, gente. Enfim. Tá? Sensibilidade tátil. A sensibilidade tátil ela vai incluir toque, pressão, vibração, prurido. Que o prurido ele é coceira, mas chega um momento que essa coceira ela pode virar uma informação nociceptiva, que às vezes de tanto você coçar, você não percebe que às vezes tem ferida que você coça tanto que chega a ferir? Já aconteceu isso com vocês? Sim, senhor. Então, aí é isso. E cócegas. Sensibilidade tátil, gente. A gente costuma chamar sensibilidade tátil tanto de tato, quanto de pressão, quanto de vibração. O tato vai ter uma sensação evacuada pela estimulação de receptores mais superficiais da epiderme. Logo, se é receptores mais superficiais da epiderme, vai estar relacionado, gente, aos corpúsculos que vão ter relação com tato discriminativo, tá? Pressão, estimulação dos mais profundos, ou seja, na derme. Logo, vai ser aqueles corpúsculos que vão estar mais profundo na nossa camada de pele. E de vibrações, que vai ser recrutados os receptores que detectam estímulos repetitivos e rápidos. A gente tem tanto corpúsculos que vão estar lá na epiderme, quanto que vão estar na derme, que vão ser de adaptação rápida. A gente vai ver já já. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Aí, sobre a sensibilidade tátil, a gente tem que saber o que é toque discriminativo e toque epicrítico. Não, toque discriminativo ou epicrítico é a mesma coisa. E daí a gente tem que diferenciar esse de toque não discriminativo, que é o protopático também. Toque discriminativo, gente, é quando a gente consegue identificar com clareza o que a gente está tocando. Por exemplo, eu estou de olho fechado, mas eu estou tocando nesse objeto que eu consigo ver tocando, que é uma cruz, e que tem algum desenho, algum objeto sobre essa cruz, que provavelmente é Jesus. Eu já vi, mas mesmo sem saber, eu consigo identificar que isso é um crucifixo. Entende? Quando você consegue perceber através do toque, é isso. Quando você consegue saber a forma, o tamanho, tudo isso está relacionado ao tato epicrítico. Já o tato não discriminativo ou protopático é a capacidade de perceber que algo está em contato com a pele, a gente consegue sentir, mas a gente não consegue identificar. Onde que a gente vai ter tato epicrítico? Nas costas, por exemplo. Lembra do experimento que a Paula fez? A Safira lembra, a Vitória não sei, porque ela é do ar. Mas daí ela bota aquele... Como que é o nome, Faganda, daquele negocinho que ela pôs nas costas? O compasso. O compasso, isso. E daí ela
pedia para você informar quantos toques ela havia dado. E se você, como nas costas não é uma região discriminativa, não é um tato epicrítico, você consegue sentir um único toque, sendo que às vezes ela botou mais de uma, furou mais de uma vez, entendeu? Botou o compasso mais de uma vez. E daí, a gente tem que saber isso. Se não me engano, tinha alguma coisa na prova que a gente precisava saber. Porque às vezes a gente confunde eu dizer que, por exemplo, quanto maior a região, maior a sensibilidade. Não. Quanto menor a área, quanto menor for essa região, maior vai ser a sensibilidade. Porque significa que quanto menor, mais neurônios vão estar acoplados ali, vão estar ali, reconhecendo informações táteis, tá? O que a Paula falou? Que a qualidade da informação mecânica, ou seja, a precisão, vai depender do tamanho do campo receptivo, do receptor e da densidade. Não possuímos a mesma sensação em toda a parte superficial, sim. E aqui a gente lembra do homúnculo, que vai ter maior sensação, ou seja, vai ter maior percepção na boca, nas mãos, nos pés, entende? E é isso. Agora a gente vai para os corpúsculos. Começando sobre os corpúsculos de adaptação rápida, nós teremos o corpúsculo de Meissner, ele vai ser um receptor de adaptação rápida. Esses receptores aqui, eles vão conseguir perceber estímulos, tá? No caso de Meissner, vai ser estímulos que vão estar na região superficial da pele, ou seja, nas camadas mais superficiais. E ele vai ter uma adaptação rápida, ou seja, rapidamente ele vai conseguir se adaptar a esse estímulo. Ele vai estar localizado nas papilas dérmicas da pele espessa, abundante nas mãos, nas pálpebras e na língua, nos lábios, nas papilas mamárias e nas plantas dos pés, no clitóris e regiões de glabra, que é aquela região sem pelo. Deixa eu só ver se o meu ficou bom. O que você precisa saber? Que o corpúsculo de Meissner é de adaptação rápida, ele vai estar na região superficial da pele. Foi. É isso que você precisa saber. Isso que está no meu resumo, tá? Safira, você ainda está acompanhando meu resumo? Sim. Pronto. E daí, de adaptação rápida também, a gente vai ter Pacini, tá? Pacini vai ser gente, fugiu o nome agora. Um receptor de adaptação rápida, mas Pacini vai ser utilizado, como o Fagan falou, em que, Fagan? Já que você falou que ele vai ser protopático. Ele precisa chegar até uma região mais interna da nossa pele, você concorda? Sim, ele é não discriminativo, né? Isso, ele vai ser o tato não discriminativo ou protopático, como o Fagan falou. Olha aqui onde a gente vai encontrar Pacini, ó. Tá vendo? Já perto da camada subcutânea. Subcutânea que eu digo é essa região de gordura, ó. Tá vendo que ele vai estar aqui? Logo, ele vai responder a vibrações de alta frequência, ou seja, o estímulo que você vai precisar fazer vai ter que ser muito mais intenso para que você consiga ativar, para que você consiga fazer com que esse receptor perceba essa adaptação. Vamos recapitular. Nós já falamos sobre os dois tipos de receptores. Falamos sobre Meissner, que vai ser receptor de adaptação rápida, e falamos sobre Pacini, que também vai ser receptor de adaptação rápida. Porém, Meissner vai estar relacionado ao tato epicrítico, ou seja, aquela discriminação que você consegue fazer. Já Pacini não. Embora ele seja de adaptação rápida, ele vai estar relacionado ao tato protopático ou não discriminativo. Até aqui tudo bem? Posso continuar? Sim. Tá. Daí agora a gente vai para Merkel. Merkel vai ser um receptor de adaptação lenta, mas ele também vai estar na camada superficial da pele. Olha onde Merkel vai estar.
nos mecanorreceptores cutâneos do tipo 1. Tá? E daí o que acontece? Onde a gente vai encontrar ele? Na camada basal da pele espessa. Ele vai ser abundante nas pontas dos dedos também e das mãos, nos lábios e nos órgãos genitais externos. Ok? O que a gente precisa lembrar? Que Merkel vai estar relacionado ao tato epicrítico, mas que ele vai ser receptor de adaptação do tipo lento. Tipo lento, isso mesmo, tá? Só que ele vai... Na imagem, o quanto vai ser cada um? Na imagem o quê? Nessa imagem que a gente está conversando, vai ser qual? O primeiro vai ser o de Pacini? Não entendi o que você quis perguntar. Tipo assim, nessa imagem que você está mostrando. O primeiro Pacini vai ser esse, ó. Pacini vai ser esse. E daí Merkel vai estar aqui, ó. E Meissner aqui, ó. Eles vão estar na camada superficial, porém Meissner vai ser de adaptação rápida, enquanto Merkel vai ser também relacionado ao tato epicrítico, porém ele vai ser de adaptação lenta. É isso. Merkel vai ser. Tá cortando, amiga, tua voz. O de adaptação rápida é o Pacini. Isso, só que daí Pacini vai estar na região interna, ele vai estar lá dentro. Então ele é de adaptação rápida, mas ele precisa de uma alta vibração para que ele consiga ser estimulado. Já Meissner, ele vai ser de adaptação rápida e ele vai precisar de um toque apenas para que você consiga perceber. Por quê? Porque ele vai estar numa camada superficial da pele. Pegou? E o Merkel... Só um instante. O Merkel ele vai ser um mecanorreceptor cutâneo do tipo 1. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ela colocou na prova isso. Do tipo 1. E daí a gente vem para Ruffini, que é o último, que ele vai ser um receptor de adaptação lenta e ele vai estar relacionado ao tato protopático, ou seja, o tato não discriminativo, tá? Onde ele vai estar localizado? Na derme reticular. Olha aqui onde ele está localizado, ó, na derme reticular e na tela subcutânea. Tá. Estímulo de estiramento, pressão e estímulo mais duradouro. Sim, porque se ele é um estímulo lento, significa que ele vai ser mais duradouro. É isso. Então vamos recapitular. Quais que são os mecanorreceptores que vão estar relacionados à adaptação rápida? Adaptação Vai rápida. ser Meissner e Pacini. Ótimo. E os de adaptação lenta? Ruffini e Merkel. Perfeito. Agora, deixa eu perguntar para você. Ruffini e Merkel, tá? Acertou. Lenta é Ruffini e Merkel. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quais são os mecanorreceptores que a gente encontra na camada mais superficial da pele? Os dois, são dois. Merkel e Meissner? Arrasou, Vitória. E na camada mais interna? Pacini e Ruffini. Concordam? Sim. E daí vocês têm que lembrar também que Ruffini vai ser um mecanorreceptor cutâneo do tipo 2 e que Merkel vai ser um mecanorreceptor do tipo 1, tá?
Tudo bem até aqui? Sim. Importância. Aqui, ó. Isso aqui é um resumo do que eu acabei de falar, tá? Pressão. Isso aqui a gente precisa saber. Receptores de adaptação lenta vão ser os mecanismos receptores do tipo 1 e do tipo 2. Por quê? Quem que é do tipo 1? Não é Merkel? Merkel não é adaptação lenta, gente? Vocês concordam? Vamos me respondendo. Sim. Merkel. E vocês concordam que quem é de adaptação lenta também? Ruffini, não é? Sim. Como que escreve Ruffini? 2 F's. Tá. Merkel não vai ser mecanorreceptor cutâneo do tipo 1 e Ruffini mecanorreceptor do tipo 2? Então, eles vão ser de adaptação lenta. Um vai ser do tipo 1, que vai ser o Merkel, e outro vai ser do tipo 2, que vai ser o Ruffini. É isso que está dizendo aqui. Vibrações. Nós vamos ter as vibrações de adaptação do tipo rápida, que vão ser pelo corpúsculo de Pacini e corpúsculo de Meissner. Eu estou só repetindo. Na verdade, a Paula está só repetindo aqui a mesma coisa que a gente acabou de ver. Ó, Meissner e Pacini vão estar relacionados à adaptação rápida. Porém, Meissner vai estar na camada mais superficial e Pacini vai estar na camada mais interior. Tá? É isso. Estímulos de alta frequência. Entendi. E o que tem a ver esse negócio de pressão e vibração? Tem a ver com estímulo. Se o estímulo vai ser maior, se o estímulo vai ser menor. Porque, por exemplo, para Merkel, ele vai estar na pele, na camada superficial, ele vai estar no tato epicrítico, tato que eu consigo diferenciar, mas eu preciso fazer um estímulo de longa duração. Longa duração que eu digo não é que vai durar muito tempo, é que ele precisa ser maior, entende? Por exemplo, Meissner, rápido, ó, eu toquei, eu já percebi. Entende? Sim, esse aí eu entendi. Mesma coisa os outros. Os outros eu consigo fazer como eles estão numa camada mais interna, eu preciso fazer um movimento maior. Porém, Pacini, eu consigo só tocar forte, ó, e retirar o jacinto. Ruffini, eu preciso tocar mais forte ainda e demorar mais tempo, porque ele vai responder a vibrações maiores, ou seja, eu preciso tocar, fazer a pressão e que essa pressão faça uma vibração maior. É tipo isso. Mas, sinceramente, eu não achei que essas questões da prova da Paula estavam difícil, não. Você não sabia nada, amiga? Sabia algumas coisas, mas eu não sabia muito responder. Se ela botar de novo, como que ela vai botar a mesma imagem? Se ela pedir os superficiais, qual que você vai botar nos superficiais? Quem que tá superficial? Vou riscar. Mas aparece. Merkel, Meissner. Isso. Quem que tá interno? Ruffini, Pacini. Quem que responde a adaptação rápida? Merkel, Não, adaptação rápida. Meissner e Pacini. Ótimo. E adaptação lenta? Merkel, sim, tá. Arrasou. E aqui, ó, que fez essa pergunta, tipo, estímulo de alta frequência, exemplo de campo. Cadê? Tipo assim, o estímulo de alta frequência, como por exemplo andar de carro. Andar de carro, por exemplo, nesse quid, ele não causa vibrações, assim você não começa a tremer? Uhum. E vibração não é adaptação lenta, você concorda? Sim. E a vibração, nesse caso, não vai ser uma vibração que, por exemplo, deixa eu ver, que é rápido? Não,
Um 4x4, eu lembro desse exemplo, ela deu um exemplo com 4x4. Um carro 4x4, que vocês chamam caminhoneta. Quando ele anda, ele não tem vibração, mas não é uma vibração, tipo, ele não treme menos? É isso que eu quero dizer. Ele não treme menos? Diferente do Kwid, que como é um carro pequeno e que tá no asfalto, ele vai começar o quê? Fazer várias vibrações, só que de forma rápida. Diferentemente do carro 4x4, que faz vibração, mas é aquela vibração contínua, porque ele é muito estável e daí ele não vai ficar tremendo. Tipo isso que ela quis dizer. Esse negócio de colocar a mão na água fria e na água quente, ela não cobrou na prova. Então eu não acredito que ela vá cobrar nessa, não. Espera aí, deixa eu só ver uma coisa. Sim. Isso aqui tá a explicação, mas eu não vou falar porque não tem importância. Agora eu vou perguntar isso aqui para ver se vocês sabem. Por que nós podemos sentir dor quando estamos com muito frio ou muito calor? Sem olhar o slide, gente. Quem sabe por quê? Porque os termoreceptores viram nociceptores? Isso, Vitória. Mas tem um limiar, não tem? Não tem uma temperatura específica em que acontece isso? Tem que saber. 5 graus pro frio e pro quente 45. Perfeito. Vai para a prova sabendo disso. E lembrar que a gente tem terminações nervosas livres, que são essas daqui, ó, também na região superficial da pele, em que vão estar relacionadas à propriocepção de dor, prurido, coceira, frio e calor, tá? É isso. Aqui, ó, o que a Vitória falou. Lembrar que quem transmite a dor rápida é a fibra do tipo A delta e ela é mielinizada, tá? Por que ela é mielinizada? Porque se ela é rápida, ela precisa da bainha de mielina, porque a bainha de mielina, gente, que vai favorecer, ó, o impulso saltatório, tá vendo? Se você não tem bainha de mielina, você sente a dor, mas ela vai chegar lentamente, ela vai chegar de forma mais devagar. E aqui a gente vai ter fibras do tipo C. É isso. Ok? Até aqui tudo bem? Sim, tudo bem. Agora a gente vai para outra aula da Paula, mas agora essa eu vou ter que baixar, porque essa realmente eu não baixei. Só que ela é uma repetição dessa outra aula. Tem várias coisas que são iguais. E daí eu vou selecionar o que eu vou colocar ou não para vocês. Porque eu te amo e não consigo viver. Não é acaso, é só amor, não existe amor. Ô Vitória, por acaso você teve algum primo seu que faleceu esses dias de acidente de carro, um advogado? Não. Porque teve um acidente de carro com um advogado lá em Curitiba, que estava até no jornal. E o nome dele tinha Furquim. Ah, não foi de carro. E foi ano passado, não foi? Foi, aham. Foi de avião, meu primo. Hoje não. Ó, a Paula deu isso aqui, não cobrou nada na prova, deixou para cobrar em segmentos, vocês lembram? Esse aqui tá falando sobre a propriocepção, que eu já falei o que é. E daí, ela tá falando aqui como que a propriocepção vai ser sentida. Primeiro vai para os fusos musculares, depois pelos receptores mecânicos das cápsulas articulares, depois os órgãos tendinosos de Golgi, e daí a gente consegue sentir a propriocepção. Aí ela fala sobre os fusos musculares, que
que são os fusos musculares? Onde eles vão ficar? Eles vão se encontrar entre as fibras extrafusais dos músculos, eles vão enviar informações para o sistema nervoso sobre o estiramento do músculo. Gente, de verdade, eu acho que isso aqui não tem relação com a prova, acho que ela não cobra isso. Porque se ela não cobra na primeira prova e ela diz que não vai dificultar, que vai ser mais ou menos a mesma coisa, só que com contexto diferente, então não vamos nos atentar a isso. O que a gente precisa saber? Isso aqui caiu. A definição de dor não, mas isso aqui caiu. A classificação de dor, gente. Quando que a dor ela é nociceptiva, quando que ela é neuropática, quando ela é mista e quando ela é psicogênica. A partir daqui a gente tem que saber. Uma coisa que eu não posso esquecer de dizer para vocês. Prostaglandina e substância P, elas não causam dor, mas elas diminuem o limiar, aumentando a sensibilidade. Ou seja, você consegue sentir a dor mais facilmente quando você tem essas substâncias. Mas elas, em especial, não causam dor. Estou falando isso porque na prova pode ser que a prof diga que substância P e prostaglandina causam dor, mas elas não causam, elas só diminuem o limiar, aumentando a sensibilidade. Não é, Fagan? Fagan tá lembrado disso. Não tá? Daí o que dá dor é a bradicinina, né? Isso, é a bradicinina que vai estar relacionada à dor. Você pode repetir de novo? Eu falei, amiga, que a substância P e a prostaglandina, elas somente vão aumentar a sensibilidade da dor, mas elas não causam dor diretamente. O que causa dor é a bradicinina. Então, a prostaglandina e a substância P somente aumenta a sensibilidade da dor. Isso. E a bradicinina que causa dor. Bradicinina causa dor, isso. Então a dor nociceptiva ou inflamatória ela é produzida pela atividade neural em resposta a estímulos causadores de dano tecidual, que pode ser aguda ou crônica, tá? A gente pode ter esse tipo de dor em dor no pós-operatório, lombalgia inferior mecânica, está relacionada à dor lombar, isquemia e infecção, está relacionado à diminuição do calibre de algum lugar, como por exemplo calibre de veias e artérias, artrite, que é uma inflamação de articulações, traumatismo ou lesão. A gente pode ter a dor do tipo mista, que vai ser causada por combinações de fatores, que vai ter enxaqueca, herpes zoster e algumas lombalgias, mas isso aqui também ela não cobrou. E a dor neuropática é causada por lesões ou doenças que afetam o sistema nervoso, periférico ou central. Daí, o que acontece na dor neuropática? Ela persiste além do tempo de cura do dano tecidual ou mesmo na ausência de uma doença ou lesão causadora. Aquela dor, por exemplo, você tem um problema, que esse problema está te causando dor. Você concorda que tem um período que você vai se curar desse problema, que esse problema vai ser resolvido? Sim ou não? E daí você para de sentir a dor. A dor neuropática é aquela dor que ultrapassa esse período, tá? Ou é aquela dor também em que você não tem uma doença ou uma lesão. Sabe aquela dor psicológica? Que não é psicológica, na verdade você está sentindo realmente a dor. Só que é dor, por exemplo, de um sentimento, causado por um sentimento. Um exemplo de dor neuropática, gente, é o que o diabetes causa. Lembra que ele pode danificar os nervos e causar neuropatia? A gente já falou, a gente já viu isso em TBL, com a Paula, em vários outros lugares. Uma das formas mais comuns de dor neuropática é a neuropatia diabética, que se desenvolve como consequência da elevação crônica, ou seja, além do tempo que geralmente ficou, ou seja, ela já está lá há vários tempos, ela não tem mais cura, na concentração de glicose no sangue. Anatomia da fisiologia da dor. A dor, ela precisa de uma transdução, de uma transmissão e de uma modulação. Como que vai
ser essa transdução. Vai ser uma estimulação de nociceptores, tá? E isso vai depender de vários fatores, como gênero, feminino, masculino, porque isso aqui entra naquela questão de dizer que mulheres suportam mais dor, idade, aspectos culturais, experiências passadas e momentos emocionais. Depois da transdução, a gente tem uma informação que vai até certa região para acontecer a transmissão, que vai ser o impulso, e ele é conduzido até a coluna posterior, a gente vai ver isso, da medula espinal. E dessa coluna é mandada uma informação ascendente para o sistema nervoso central, que vai ser um impulso que modula antes de chegar a nível superior do encéfalo, do sistema nervoso central. E essa modulação vai estar relacionada àquilo que eu falei, aos núcleos da RAF, com a liberação de serotonina, e o núcleo ceríolo com a liberação de noradrenalina. Tá? E daí, quando chega lá, a gente vai ter a percepção da dor. Alguém ia falar alguma coisa? Você falou tá e eu falei tá. Ah, tá. Deixa eu só beber uma aguinha. Aí ela colocou isso aqui. Gente, onde ficam os nociceptores? Em que região? Eles são conhecidos como o quê? Eles ficam onde? Que eu falei agora há pouco. Terminação livre? Terminação nervosa livre, perfeito. Não pode esquecer. Tá, isso aqui é só um resumo do que ela já falou. A transmissão é a mesma coisa que eu acabei de falar, ó. Calma. Aqui. Como será feito? Um estímulo nociceptores vai até gânglios espinais, que pode ser na região posterior. Mas na região lateral também a gente vai ter informação de dor, mas além de dor e temperatura, tá? A gente vai ver. E desses gânglios da base, eles vão para a medula. Na verdade, isso que eu estou falando, essa região, fica na medula, tá? E daí da medula eles vão ascender ao tronco encefálico, a formação reticular. Daí lá na formação reticular, dependendo da intensidade da dor, o que acontece, gente? Se a dor é muito forte, ela desliga e a gente desmaia. Vai lá pro tálamo. Desliga o sistema reticular, é isso, né? Isso, desliga a formação reticular. Isso vai ser no núcleo parabraquial que vai fazer isso. A gente vai ver quando chegar lá em somatosensorial. Tá? E daí vai para o tálamo também, porque do tálamo vai direcionar. Vai para áreas límbicas, porque daí você vai ter que ter lembrança da dor. E finalmente ele vai para o córtex sensitivo do cérebro. Que daí, lá no córtex sensitivo, daqui a gente vai ter a dor propriamente. Daqui a gente vai sentir, tá? E daí a gente vai ter a transmissão, que essa transmissão vai ser por via dupla, para a dor na medula espinal e para o tronco cerebral. A gente vai ter dois tipos de dor. A dor rápida e a dor lenta, tá? A dor rápida, ela vai ser transmitida pelo trato neoespinotalâmico. Lembra assim, ó, como ele é rápido, ou como ele é novo, neo não vem de novo, concorda? Se ele é novo, ele é mais desenvolvido. Se ele é mais desenvolvido, ele vai chegar mais rápido. Daí vai dar a dor rápida. Foi assim que eu decorei para a prova. Já o palio tá dizendo que é uma coisa velha, tá? O córtex paleoespinotalâmico, ele é velho. Se ele é velho, ele demora mais para chegar e daí ele é menos desenvolvido. Deixa eu anotar aqui. Se ele é menos desenvolvido, ele demora mais para chegar e daí a dor, a gente sente mais tempo a dor.
Vocês conseguem pegar isso? Conseguem entender isso? Sim. Se decorar desse jeito, não erra. Porque pode ser que ela cobre. Não lembro se ela cobrou nessa prova, porque são tantas questões que a gente vai esquecendo. Mas tem probabilidade, tem possibilidade. Deixa eu só ver. Tá. Isso aqui é o que a gente já falou, que a fibra, a delta, ela vai ser do tipo rápido, tá? Só que ela vai estar em menor quantidade. A fibra do tipo C, que vai ser fibra lenta, ela vai estar em maior quantidade. Daí quais que são as características da fibra? Ela vai ser fina e ela é mielinizada. Por que ela é mielinizada, gente? Quero ver se vocês entenderam. Eu já expliquei. Por que ela vai ser mielinizada? Quem lembra? Para passar mais rápido? Isso, por conta da bainha de mielina, que promove o impulso saltatório e daí a dor chega mais rápida. Logo, a fibra do tipo C, que também é fina, ela é não mielinizada. Por quê? Porque não tem bainha de mielina. Certo? Até aqui tudo bem? Sim. A velocidade de condução da fibra do tipo A delta é de 12 a 30 metros por segundo, ou seja, ela atinge uma distância muito rápida em pouco tempo. Já a do tipo C, ela atinge no máximo 2 metros por segundo, tá? E ela vai se associar com, a dor rápida com a fibra do tipo A delta com a fibra mielinizada, e a dor lenta não mielinizada com a dor lenta. Foi até aqui? Isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é só o tempo do estímulo. Ó. A dor lenta vai demorar muito mais, enquanto a dor rápida vai ser muito mais rápida. Tá? Ela chega e logo já vai embora. Já a dor lenta não, ela tem todo esse percurso até parar de responder. A dor rápida ou epicrítica, ela tem características. Ela vai ser bem localizada, qualificada e quantificada. Por quê? O que está dizendo aqui? Eu vou conseguir identificar onde está essa dor. Eu vou dizer, vou conseguir quantificar como que conseguir quantificar e qualificar o nível dessa dor. Vocês já perceberam que tem médico que diz, numa escala de 1 a 10, quanto é sua dor? E aí você diz, pronto. Daí você vai estar conseguindo qualificar e quantificar essa dor. Está relacionada a um estímulo, gente, como por exemplo, a dor de uma alfinetada ou de um beliscão. Não é um beliscão ou alfinetada. Não é uma coisa rápida. Você não bate, você sente a dor, fica doendo por um tempinho assim, coisa mínima, e depois você já para de sentir. Esse é o exemplo. Pode ser causado por estímulos mecânicos ou térmicos, e isso aqui é bom lembrar, tá? Que é característico dessa dor. Estímulos mecânicos ou térmicos, porque a dor lenta vai ter estímulos químicos, a gente vai ver já já. Sensação começa e termina rapidamente, tá? E ela é transmitida por fibras conduzidas por axônios mielinizados finos do tipo A delta, que é o que eu já falei. Aqui, ó, tá vendo? Já a dor lenta, ela vai ser transmitida por estímulos químicos. Quem são esses estímulos químicos que eu falei? Bradicinina. Acho que só bradicinina, né? Sim, mas também vai ter a prostaglandina, que não vai causar dor, mas que vai diminuir o limiar da dor, causando sensibilidade, né? Causando a sensibilidade, aumentando a sensibilidade. Bradicinina, substância P, Prostaglandina. E vai ter um outro, quem lembra? pH. A acidez, gente, também causa dano à pele, e aí a gente sente dor, tá bom? Ela vai ser do tipo C, como eu já falei 1500 vezes.
e ela vai ser sem mielina. Até aqui tudo bem? Ah, e a dor lenta, você não consegue localizar ela exatamente, porque ela dói em mais de um lugar. Porque como a prostaglandina ela diminui o limiar da dor, aumentando o que? A percepção, você consegue sentir dor em mais de um local. Vocês conseguem entender esse raciocínio? Sim, como se fosse uma dor referida, só que não é, né? Isso. E é porque ela aumenta a sensibilidade? Aumenta a sensibilidade, perfeito. A dor lenta, gente, ela vai ser uma dor difusa, como eu acabei de falar. Já que ela é mal localizada, você não vai saber exatamente onde ela está. Ela é uma dor difusa ou em queimação. Ela vai atingir tecidos profundos, mediados por fibra do tipo C. E ela também vai atingir vísceras, mediadas por fibras do tipo C. Tá? Igualmente difusas e lentas como em cólicas. É isso. Ela vai ser decorrente de lesão tecidual, quando o tecido ele é desgastado, ele é degenerado, como por exemplo a membrana plasmática, quando ela se desfaz em momentos de inflamação, a gente destrói a membrana plasmática, tá? Em momento de infecção, de inflamação. E daí, essa destruição da membrana plasmática que é lipídica, esse lipídio vai fazer com que a gente transforme esse lipídio em prostaglandina. Tá? É isso. E daí a gente tem a hiperalgesia, que é um aumento da dor. Como que acontece? Vai ser um estado, a hiperalgesia ela vai ser um estado em que os nociceptores diminuem o limiar da dor. É isso que eu estou falando, tá? Diminui o limiar da dor e ficam mais sensíveis. Quem faz isso? Como por exemplo, que eu acabei de falar. Prostaglandina, bradicinina. Isso. O que vai precisar acontecer? Primeiro tem que ter uma lesão. Essa lesão gera uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória libera substâncias químicas como prostaglandina, como bradicinina, como potássio e como histamina. Tá? E daí essas substâncias químicas diminuem o limiar de resposta. Se diminui o limiar de resposta, um pequeno estímulo já pode atravessar esse limiar, causando potencial de ação, que nesse caso vai ser uma dor. Entenderam até aqui? E daí essa dor vai chegar lá na região posterior do corno, tá? Da medula, vai cruzar na comissura anterior, vai para a região anterior se for relacionada à dor e pressão, ou vai para a região lateral se for relacionada à dor e temperatura, e vai ascender na via eferente para o tronco cerebral e depois para o córtex. Tudo bem? Tudo bem, Moisés? Aí isso vai diminuir a dor ou aumentar? Não, isso aumenta a dor, amigo. Ó. Hiperalgesia. Aí, a substância periaquidutal, o que ela faz? Lá no tronco encefálico, ela manda informação lá para a ínsula, e daí a ínsula vai ter característica de modular e quantificar a dor, além de ter relação também com a empatia. E daí a ínsula vai e libera a... Ai, gente, fugiu o nome agora. Assim... Tá aqui no meu resumo, deixa eu olhar aqui. A encefalina. E daí, quando a ínsula libera a encefalina, a gente consegue, é meio que fosse um analgésico natural, essa encefalina, tá? Que a prof até botou na prova, que seria o L-morfina. Era L-morfina que tinha na prova. Vocês lembram dessa questão? A morfina não inibe a dor? Pronto, daí a substância periaquidutal manda informação para a ínsula modula essa dor e libera encefalina. Encefalina vai fazer o quê? Diminuir a dor. Enquanto a bradicinina aumenta fazendo uma hiperalgesia, a encefalina vai diminuir a dor através e ela é liberada pela ínsula. Até aqui tudo bem?
Sim. Aí aqui tá só mostrando esse mesmo coisa aqui, ó. Primeiro você tem uma lesão, seja uma agulha ou um espinho formou uma lesão que gera uma inflamação. Essa inflamação vai liberar substâncias químicas que pode ser histamina, substância P, bradicinina, que daí cai na corrente sanguínea, que daí vai até a medula, lá na região posterior da medula, tá? Lá no corno. E daí dessa medula ela ascende para o tronco encefálico e depois vai para o encéfalo, tá? É isso. Isso aqui é a mesma coisa que eu já tinha falado sobre trato paleoespinotalâmico, que eu pedi para vocês associar que ele é mais antigo, por isso está relacionado à dor lenta. Como que acontece? Deixa eu só beber uma água. Minha garganta tá ardendo muito, mas graças a Deus vai ficar faltando 2 assuntos para a gente terminar. No trato paleoespinotalâmico, ele vai estar relacionado à dor lenta, porque lembra, paleo é antigo, como eu já disse. Se ele é antigo, ele é menos desenvolvido, ele demora mais até cessar, então a dor vai ser lenta. No seu trajeto, ele ascende e estabelece conexões principalmente com a formação reticular do tronco. As fibras reticulotalâmicas irão estimular os núcleos intramamilares do tálamo, que se comunicam com várias partes do encéfalo, com áreas límbicas, com núcleos da base e com o córtex sensorial. Por que, se vocês estão sabendo mesmo, por que ele se comunica com áreas límbicas? Por que a gente precisa saber? O que a gente precisa entender quando a dor chega nessa área límbica? Pra chorar? Perfeito. Os aspectos emocionais da dor vai estar relacionado à área límbica. Tá? É isso que a gente precisa saber. E daí, lá quando chegar lá no córtex, é que a gente vai sentir a dor. Eu vou falar sobre tudo isso bem detalhado na aula de somatosensorial da Amanda. Mas e a hora que libera para diminuir a dor? Encefalina. E daí a encefalina vai agir no córtex também, ou na região específica. Na verdade, assim, tchau. Não é lá na medula que está chegando essa informação? Então ela precisa ir para a região onde está chegando a informação. Então ela chega lá, diz assim, ó, ela meio que cessa a dor, e daí ela faz a interrupção dessa conexão do trato espinotalâmico até o tronco encefálico. É a mesma coisa da anestesia de uma cirurgia. A gente não para de sentir tudo, dor, qualquer coisa a gente não para de sentir. Concorda? É porque interrompe essa conexão com o trato espinotalâmico, que vai até o tronco encefálico e depois vai até o cérebro. Tudo bem até aqui? Sim. Essa parte aqui é o que eu já falei, ó. Que a via ascendente para o córtex cerebral é responsável pela sensação consciente da dor quando chega lá no córtex, mas tem ramos que param no sistema límbico ou vão para o hipotálamo. Se vai para o sistema límbico, manifesta emoções como sofrimento, vai ser a reação emocional da dor, e várias reações neurovegetativas autônomas, como náuseas, vômitos e sudorese. Essas informações aqui de náuseas, vômitos e sudorese vai ser pelo hipotálamo, tá? E a dor vai ser pelas regiões límbicas. Pronto, gente. Ah, tá. Daí a gente vai ter a dor visceral. Quem lembra que vai estar relacionada à dor visceral? A gente vai sentir... infarto? Sim, mas como que é? Por que a gente sente dor visceral?
Pra sentir dor Porque visceral, a elas gente... vibram junto. Hã? Não, eu achei que eu tava desmontado, tava falando aqui. Não, pode falar. Não, eu tava pensando que, se não me engano, é porque as fibras só vibrem junto, né? Isso, mas porque as peles, elas têm características semelhantes por conta de quê? Dos dermátomos e miótomos, lembra? Ó, concorda que o coração fica aqui? Concorda, né? O coração fica mais ou menos aqui, concordam? Tá vendo que toda essa região é inervada igualmente? Então, se você sente uma dor aqui, ela pode irradiar para toda essa parte aqui, e é por isso que na dor do infarto você sente dor no braço, como por exemplo. Então é isso. O que acontece? A informação sai da medula espinal e vai até a pele. Porém, como o Fagan falou também, pode acontecer dos nervos estarem próximos, e daí a gente tem essa conexão de dor. Mas a dor visceral ela vai estar relacionada também aos dermátomos e miótomos, tá? A dor referida. A dor visceral atinge a víscera, uma região, mas aí a gente sente essa dor em outra região, que é a dor referida, que vai estar relacionada aos dermátomos. A entrada da dor visceral e somatosensorial convergem em um único trato ascendente. Por quê? Porque eles são inervados por esse mesmo trato. Ó. Toda essa região amarela é inervada pelo mesmo trato. Região de bexiga, mas eu não queria falar bexiga. Como que chama? Urinária, tá? É isso. Vamos lá. A dor nos órgãos internos frequentemente é sentida na superfície do corpo, ou seja, na pele, e uma sensação conhecida como dor referida. Uma teoria que explica a dor referida diz que nociceptores de diversas localizações convergem em um único trato ascendente na medula espinal. O sinal de dor de pele são mais comum do que a dor nos órgãos internos, e o encéfalo associa a ativação da via da dor na pele. Ou seja, o que está dizendo? Eles convergem num único trato. Agora foi demais. O que vocês precisam saber? Eles vão convergir num único trato ascendente na medula, tá? E os sinais de dor de pele são mais comuns do que dor nos órgãos internos. E ele vai lá para o cérebro, lá na região do encéfalo. Aí o que faz? Chega lá, ele vai ter que associar a essa dor. Só que ele vai associar como? A ativação da via com a dor na pele, por conta dos dermátomos e dos miótomos que eu acabei de falar, tá? Aí ele acha que é tudo no mesmo lugar. Daí você sente a dor no lugar, mas como houve uma convergência lá no trato na hora de acender, ele ativa regiões em que você tem o mesmo dermato ou o mesmo miótomo. É isso. Isso aqui é a mesma coisa que eu já falei. Ah, não. Vamos lá. Dor somática. Dor somática é aquela dor que a gente consegue discriminar, tá? Ela pode ser na pele, ela pode ser na região subcutânea, pode ter em músculo, tendões, ossos e articulações. Ela pode ser superficial, já que vai ser na pele. Ela pode ser profunda, já que atinge região subcutânea. Ela vai ser bem localizada, ou seja, a gente consegue identificar. Eu estou sentindo uma dor exatamente aqui nessa região da minha perna. Então ela é uma dor localizada. E ela vai ter irradiação local. Se eu estou sentindo uma dor aqui, provavelmente ela pode se espalhar nessa região. Tá? Já a dor visceral, que vai consequentemente virar uma dor referida, não, ela é uma dor difusa. Porque na dor visceral você sente a dor lá no órgão, mas por conta da convergência dos gânglios e essa ascendência até o encéfalo, ele não saber exatamente onde é a dor, ele faz com que você sente essa dor em outras regiões que você tem a mesma inervação, ou seja, o mesmo dermátomo e os mesmos miótomos, tá? Ela vai ser visceral e serosa. Em geral, ela é descrita como dor profunda, geralmente difusa e mal localizada, porque você vai sentir em regiões distantes, tá? Você não vai sentir no mesmo lugar, como na somática, que ela irradia para regiões próximas.
Aqui não, você pode estar sentindo uma dor no coração, mas irradia para o braço aqui, por exemplo. Você pode estar sentindo uma dor no coração, mas você sente dor no estômago. Tipo isso. E pode haver dor referida. Dor referida que por vezes vai estar distante da dor que você está sentindo realmente. E depois... tá. Sempre ocorre percepção de dor a nível cortical. A dor sempre ela vai chegar no córtex? Não. E aqui a gente tem que lembrar de quê? Qual é uma dor que não chega no córtex, gente? Que a Paula falou e caiu na prova. De reflexo? Reflexo. O reflexo, ele é integrado e ele chega na medula e na medula ele já desencadeia uma reação. É o que a gente vai ver agora. Por exemplo, quando você está com uma panela que você pega no cabo e está quente. Antes de você retirar, ou seja, antes de chegar a informação lá no cérebro dizendo que está quente, que você precisa retirar, a medula automaticamente já manda você retirar. E daí, se você fica mais de um tempo, você retira e só depois você vai sentir dor. Só quando a informação chega lá no cérebro que você sente dor. Mas antes de chegar lá, você já retira. Porque a medula faz o reflexo de retirada. É isso que você tem que saber. E daí, isso é o que acontece, tá? O que acontece? O estímulo doloroso ativa nociceptor. Não, mas isso aqui não é sobre... Deixa eu só ver uma coisa. É isso mesmo. O estímulo doloroso ativa nociceptores. Os neurônios sensoriais primários entram na medula espinhal e divergem. Uma projeção colateral ativa a via ascendente para a sensação de dor e para ajustar a postura, mudança no centro de gravidade. O reflexo de retirada puxa o pé, isso aqui no caso quando você sofre se espinha com alguma coisa, para longe do estímulo doloroso, e o reflexo extensor cruzado sustenta o corpo à medida que o peso se desloca para longe do estímulo doloroso. Isso aqui é um outro exemplo. Isso aqui é quando você se fura, por exemplo. O que acontece? A medula manda o reflexo de retirada para você puxar o pé rápido, só que outros movimentos, outros reflexos também vêm para que você mantenha a postura do corpo, impedindo que você caia no chão. E daí depois, dependendo do nível do furo, vai subir até o cérebro. Mas primeiro, antes de tudo, a informação chega na medula e você já retira já faz o reflexo de retirada. É isso. Essa percepção e modulação da dor, já falei sobre a encefalina, tá? A nossa percepção de dor ela está sujeita à modulação em vários níveis do sistema nervoso. Ela pode ser exacerbada por experiências passadas ou suprimida em situação de emergência, nas quais a sobrevivência depende de ignorar a lesão. E a gente tem a percepção e modulação da dor. Tá vendo? Aqui a gente tem a modulação. Vias descendentes que trafegam pelo tálamo inibem neurônios nociceptores da medula espinal. Sim, porque vai inibir aquele trato que eu falei, o trato espinotalâmico. A ínsula libera a encefalina desce, informa a medula que aquela substância vai fazer a parada da dor, logo essa informação é cessada, tá? Portão da dor. Calma aí. Na ausência do sinal da ínfula da fibra C, interneurônios inibitórios tonicamente ativos inibem a via da dor. E isso aqui vai acontecer quando, gente? Quando a gente libera essa encefalina, o que acontece? A gente vai ter um estímulo doloroso que vai ser encaminhado por fibra do tipo C, vai fazer sinapse e vai subir para o tronco encefálico. O que acontece? Quando a gente tem aqui a encefalina, ela causa a interrupção dessa conexão. Logo, a fibra do tipo C não consegue mais subir até o encéfalo. Lembra que eu falei
que ia para o tronco, depois para o encéfalo. Aqui não. Depois que a ínsula produziu, ela manda essa informação para essa região da medula, dizendo que essa substância vai parar a dor, e essa conexão entre a fibra do tipo C e a fibra que levaria a informação até o encéfalo é cessada. É isso que quer dizer o portão da dor. Aí é a mesma coisa que está falando aqui. Foi a mesma coisa que eu acabei de falar. Só queria falar sobre os neurotransmissores. Não era aqui. Tá. Aí daqui tem um resumo. Mas, gente, eu acho que era nesse aqui que tava os receptores de dor, Fagão. Você lembra? De dor. Era aqui mesmo. Isso, gente. Era isso que eu queria falar pra vocês. Ó. Lembra que a Vitória falou que quando a gente chega numa temperatura menor que 5 graus, a gente não sente mais frio e sim dor? E quando a gente passa de uma temperatura maior que 45 graus, a gente não sente mais calor e sim dor? O que acontece? Para a gente começar a sentir essa dor, a gente vai ter esses canais aqui, ó. O canal TRPV1 vai ter receptores vaniloides, que vai estar relacionado ao calor, ou vai estar relacionado à dor quando ultrapassa o limiar da temperatura, lá de 45 graus, ou vai estar relacionado à capsaicina, que é uma substância que encontramos na pimenta. Isso aqui é só por desencargo de consciência, mas ela não botou na prova, não. E daí a gente vai ter canais receptores TRPM8, que vai estar relacionado ao frio, quando o frio deixa de ser uma sensação e passa a ser uma dor, ou seja, quando diminui para menos de 5 graus Celsius. Esses canais de TRPM8, além de temperatura inferior a 5 graus, eles também respondem ao mentol, que é uma substância que a gente encontra na menta. Então vai responder tanto a frio quanto ao mentol, e por esse motivo que alimentos mentolados dá a sensação refrescante. Você não sente uma sensação fria quando você consome alguma coisa com menta, né? É isso que acontece. Era isso que eu não poderia deixar de falar para vocês. Bom, da Paula é isso. Tem esse meu resumo aqui, que é o mesmo, que fala sobre esses canais, tá? Que vocês podem olhar. E é isso. Ficou alguma dúvida, gente? Eu acho que não. Essa parte é bem simples, né? E daí o que vai fazer? Essa parte, como a gente já tem uma base, quando chega na Amanda, a gente entende melhor a Amanda. Posso passar? Posso fazer um intervalo? Com toda a certeza do planeta. Então, como a aula foi longa, daqui 5 minutos a gente volta, porque vai ser mais longa ainda daqui 5 minutos. Então, 19, 20, 24 a gente volta.
Amiga, sexta-feira eu vou sair daqui, mas eu só vou chegar aí lá pro dia 15. E quem vai te buscar? Ai, voltei, gente. Vocês estão cansados? Sim. É bem cansativo mesmo, velho. Eu acho muito desumano. Era pra ter uns 15 dias de diferença de uma prova pra outra.
Vamos falar sobre somato sensorial agora da Amanda? Sim ou não? Vamos? Já baixaram o Vai acabar material? tudo já, né? Não, ainda falta límbico. Verdade. Gente, e no límbico não tem o que saber. É tipo assim, saber as estruturas, o que cada um faz, mas é decorar na lâmina, é ver a foto e decorar. Na lâmina não, na imagem, tá? Só que daí eu vou mandar uma imagem pra vocês, um slide que já tá todo... Inclusive eu acho que eu já mandei, não tenho certeza, depois eu olho. O que a gente precisa saber? O que é uma coisa somatosensorial? Vai ser, gente, a capacidade que nós temos de ser sensível à captação de informação do meio externo ou do meio interno, tá? E essas informações vai ser levada para o sistema nervoso central sobre o estado físico do nosso corpo, ou seja, como que o nosso corpo está. Nesse caso, vai dizer que ele vai estar inflamado, que ele vai estar sentindo alguma dor e etc. As vias somestésicas, elas são importantes na nossa percepção e na interpretação de outras vias, como, por exemplo, no controle do movimento. Aí eu vou dar o exemplo de novo do anestésico. Quando a gente recebe o anestésico, a gente perde essa via. A gente não tem tato, a gente perde o tato. Logo, significa que a região anterior da nossa medula, que é responsável por dor, pressão e tato, ela é cessada. A gente também tem a região posterior, que vai estar relacionado à propriocepção, com os funículos gráceos e cuneiforme, e a gente vai ter a região lateral da medula, que vai estar relacionada à dor e temperatura. Mas eu vou detalhar cada um para vocês. A via somestésica, ela tem neurônios sensoriais que estará com sua ramificação na periferia. Deixa eu abrir aqui que vai ser melhor para acompanhar. Ô, Vitor, quando você pega isso, deixa eu tirar uma dúvida. O que você vai falar agora vai ser daquela lemnisco medial e anteroespinotalâmica? Isso, sistema anterolateral, que vai ascender pelo lemnisco, pelo trato espinotalâmico, e também falar sobre o... Ai, velho, que é um nome tão grande que fugiu agora. Dorsal, lemnisco medial? Sistema dorsal lemnisco medial, isso. É isso mesmo. Por quê? Você tem dificuldade? Dificuldade tem tudo, né? Mas é que esse aqui eu tenho escrito certinho já, da prova. Tá. Lembra que caiu uma questão na prova? Lembro. Pois é. A gente não pode esquecer. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp. Aula de neuro. Cadê neuro aqui? Neuro. Aqui. Foi. Vitor, você vai começar no primeiro ou no segundo, aquele da imagem maior? No primeiro. No que tem sistema anterolateral, tá vendo? Já achou? Achei. Tá, deixa eu só procurar aqui as coisas que eu mandei. Agora eu não sei qual que é. Gente, vai aí no grupo e marca pra mim onde que tá o que é sistema anterolateral. Bota um pontinho assim, responde e bota o ponto pra eu conseguir baixar correto. Alguém pode fazer isso? Tô procurando, peraí. Uhum. Achei, Vitória, achei, deu certo. Agora eu vou mandar para o Good Notes.
Um novo documento. Só um instante. Gente, daí o que acontece? Agora eu vou projetar. Todo mundo consegue visualizar, certo? Nossa, mas parece que tá torto. O meu também tava assim, mas eu tive que rodar a página pelo próprio Google Notes. Como que você fez isso, amiga? Vai lá naqueles 3 pontinhos lá em cima. Uhum. E aí você vai rodar a tá. página. Aí você Rodar a vai. página. Isso. Não, pro outro lado da página. Agora Mais mais uma uma vez. Isso. Ótimo. O que a gente precisa saber, gente? O que eu quero que vocês saibam? Posso começar, né? Que a via somestésica ela vai ter neurônios sensoriais que vão ter suas ramificações na periferia. O que é que eu estou dizendo? Ó, os neurônios vão começar aqui, ó, nessa periferia. Conseguem ver? E daí o que vocês conseguem ver aqui, ó? Vão estar na periferia os neurônios, ó. Aqui. Sim. E aqui. Tá. Daí o que acontece? Se for extrareceptor de pele, ele vai estar na pele. E se for interreceptor, ele estará na parede dos órgãos. Mas isso aqui não tem importância. Daí, o que a gente precisa saber? Que da periferia, ele vai mandar o seu corpo, o corpo do neurônio, ou seja, essa região aqui, ó. Acho que eu vou fazendo isso. O corpo do neurônio sensorial, ele vai estar localizado no gânglio da raiz dorsal, tá? Então, as suas fibras vão estar na periferia e o corpo desse neurônio vai estar no gânglio da raiz dorsal. O núcleo desse neurônio vai estar no gânglio da raiz dorsal. O que vai acontecer, gente? Vocês lembram das camadas, né? Que a gente vai ter, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí faltou a 9 aqui. A 9 e a 10. Vocês lembram que a gente tem 10 camadas, né? Na medula. O que acontece? As camadas 1 e 2... As camadas 1 e 2 elas vão estar relacionadas à dor e temperatura. E elas tanto podem ser mandadas por fibra do tipo A delta quanto fibra do tipo C. As camadas 3 e 4 elas vão estar relacionadas à dor e tato ou pressão, né? E elas vão estar relacionadas à fibra A delta, a fibra alfa e a fibra beta. A camada 5, gente, ela vai estar relacionada a tato e a dor. Só que vai estar relacionada ao tato grosso, que é aquele tato que não é discriminativo. E as camadas 7 e 9 vão estar relacionadas à propriocepção. O que vai acontecer? O neurônio, as radiações dele, parte dele vai estar na periferia, o seu núcleo vai estar no gânglio da raiz dorsal, e daí o que acontece? Depois que ele sai desse gânglio da raiz dorsal, ele vai fazer sinapse no corno posterior da medula, ó, nessa região aqui, no corno posterior. Se ele faz sinapse em 1 e 2, significa que ele vai estar trazendo informação de quê? De dor e temperatura. 1 e 2, dor e temperatura. Tem aqui tudo bem? Se ele está trazendo informação de 3 e 4, se ele está levando informação para fazer sinapse lá na camada 3 e 4, ele vai estar mandando informação para dor e tato. Logo,
ele vai fazer sinapse nessa região aqui, ó. Dor e tato, que é dor e pressão. Mas se ele tá fazendo sinapses no gânglio 1 e 2, ele vai até essa região aqui, na região lateral da medula, para dor e temperatura. O que acontece? Tá, vamos lembrar uma coisa. As fibras do tipo delta e do tipo A delta e do tipo C, elas vão ser estimuladas pelo neurotransmissor glutamato, tá? Até aqui tudo bem? Sim. Deixa eu só refazer minha fala aqui. As fibras do tipo delta, ou seja, a delta, ela vai estar relacionada ao neurotransmissor glutamato. As fibras do tipo C, não. As fibras do tipo C, ele vai estar relacionado a substâncias químicas. Então, enquanto a fibra do tipo delta, a delta vai estar relacionada a neurotransmissor, a gente já viu isso. A neurotransmissor, e nesse caso vai ser o excitatório, no caso do glutamato, as fibras do tipo C vão estar relacionadas a substâncias químicas. E essas substâncias químicas vão ser quem? Prostaglandina, substância P, pH e bradicinino, tá? E por que eles vão estar relacionados a substâncias químicas? Porque essas substâncias químicas indicam que houve lesão tecidual, tá? É isso que a gente tem que saber. Daí foi e acendeu. Ah, eu estou falando do sistema anterolateral, tá bom? Daí foi e acendeu. Acendeu, daí a gente viu que o núcleo desse neurônio vai estar lá no gânglio da raiz dorsal. E daí vai fazer sinapse, a primeira sinapse dele com a camada em que ele precisa mandar informação. Se ele mandou informação de dor e temperatura, vai fazer sinapse na camada 1 e 2. Se mandou informação de dor e pressão, na camada 3 e 4. O que acontece? Todas essas camadas, tanto a 1 e 2, que é dor e temperatura, quanto a 3 e 4, que é dor e pressão, elas vão cruzar na comissura branca. E daí vão mudar a sua direção. Ó, ela está nessa região aqui, ó. Passou pela comissura branca, fez cruzamento. Ela decursou para a região lateral. Essa que está na região posterior passou pela comissura branca, veio para a região anterior. Então, gente, por que a gente tem que saber disso, desse cruzamento? Porque caiu na prova que uma pessoa teve lesão numa dessas duas regiões e perguntava onde seria a sensação, onde que a pessoa ia ter dificuldade. Vai ser na região posterior, porque esse sistema é contralateral. Por exemplo, se eu tive uma lesão com relação à dor e temperatura na camada lateral do lado direito, eu vou sentir do lado esquerdo. Por quê? Porque houve cruzamento na comissura branca, houve decursação. Será que vocês conseguem entender isso? Tipo assim, porque ele cruza de lado, né? Então, se for Isso. lesão no direito, enquanto Isso. tiver ipsilateral, vai ser no direito, né? Quando ser contralateral, vai ser no esquerdo. Isso. Eu vou já falar quando eu falar sobre dorsal leminísco medial, que é ipsilateral, que vai ter no mesmo lado. Daí, o que aconteceu, gente? A gente fez a primeira sinapse aqui, a gente fez, ou aqui, dependendo do local que a gente quis chegar, a gente fez a segunda sinapse aqui, na região lateral, se a gente estiver falando de dor e temperatura, ou a segunda sinapse na região anterior, se a gente estiver falando sobre dor e pressão. Vou botar aqui, ó. Primeira sinapse, segunda sinapse, segunda sinapse. O que eu falei pra vocês, gente? Que depois que a informação chegava na medula, ela fazia o quê? Ela não tem que informar o encéfalo, certo? Vocês concordam? O encéfalo. Passa pelo tronco até chegar lá no encéfalo para você conseguir sentir a dor. Sim. Todo mundo lembrou aqui? Sim. Tá, deixa eu só beber uma aguinha.
Daí, amores, essa informação pode ser mandada de duas formas. Ela pode ser mandada, digamos, vou botar aqui em vermelho. Ela pode ser mandada pelo trato espino-reticular. Esse trato esse trato espino-reticular, o que ele vai fazer? Ele vai ativar lá no tronco encefálico o núcleo parabraquial. E esse núcleo parabraquial ele vai ativar glândulas salivares. E daí você vomita quando a dor é muito forte. Ele pode ativar a amígdala, que daí você vai fazer o quê? Vai trazer a memória ou vai inibir o sistema de recompensa. Por que ele tem que ativar a amígdala? Porque se você já sentiu essa dor uma vez, significa que essa dor não te matou e que ela ficou guardada lá na amígdala. É uma dor triste, é uma tristeza, uma memória aversiva, porque você sentiu uma dor muito grande e ficou guardada lá. Daí, quando você vai perguntar se vai estar no hipocampo também, né? Não, eu ia falar assim, aquele negócio do Dio da Amanda que ela sempre fala. Isso, é isso. É isso do Dio da Amanda. A Amanda, o que aconteceu? Ela sentiu uma dor muito forte quando foi colocar o Dio da primeira vez e ela nunca tinha sentido essa dor muito forte. Então, do trato espino-reticular, ativou o núcleo parabraquial e o núcleo parabraquial fez o quê? Desligou a formação reticular. Ela desmaiou. Concorda? Por quê? A informação não deu tempo de ser processado. Aí o que ele falou? Não estou entendendo nada do que está acontecendo, você nunca sentiu essa dor e eu vou desligar a sua formação reticular para que você sinta dor que impede você morrer. Pelo menos a gente vai ter certeza que você não vai morrer. Daí desliga a formação reticular. Na segunda vez que a Amanda foi colocar o DIU, ela não morreu. Ou ela não desmaiou. Por quê? Porque a informação da dor já havia chegado na amígdala e lhe trouxe uma memória aversiva. Que dizia assim, eu senti essa dor, ela é triste, mas eu já senti. Entendeu, gente? Até aqui? Sim. Tá, daí o que acontece? Além desse trato espino-reticular, a gente também pode mandar informação para um trato que a gente chama de espinotalâmico. E esse trato espinotalâmico ele vai para 3 regiões. A gente pode vir pelo trato espinotalâmico, ele faz todo esse trajeto, ele vem para 3 regiões, 1, 2 e 3. Em 1, ele vai para o núcleo medial dorsal, que vai ativar o córtex cingulado anterior, que daí vai trazer o aspecto emocional da dor, Amiga, Córtex cingulado anterior. Oi, amiga. no trato espinotalâmico, ele pode ir para essas 3 regiões, isso? Isso, ele vai para 3 regiões. Tá? Aí primeiro ele vai para o núcleo dorsal medial, tá? E lá nesse núcleo dorsal, nesse núcleo medial dorsal, ele vai ativar o córtex cingulado anterior. Daí aqui, o córtex cingulado anterior, o que ele faz? Ele é o giro de Broca ou giro límbico. O que ele vai fazer? Quando o núcleo medial dorsal informa o córtex cingulado anterior que tem dor, ele vai expressar os aspectos emocionais da dor, que foi aquilo que a Vitória tinha me dito. Lembra, Vitória? Lá na aula da Paula? Quando você sente uma dor, que daí vai pro córtex cingulado anterior, lá pro giro do cíngulo, ele vai fazer o que lá? Ele vai informar os aspectos emocionais dessa dor, tá? Aí o que acontece, gente? Do núcleo medial dorsal, ele vai pro núcleo ventral posterior medial, que ele vai fazer o quê? Ele vai ativar a ínsula para saber a intensidade e o tipo da dor. Tá? O que acontece? Substância parabraquial manda informação lá para a ínsula através do núcleo ventral posterior medial. Ele vai ativar essa ínsula que vai me dar uma quantidade, uma qualidade da dor, além de me dar uma empatia também dessa dor, tá? É por isso que a gente se coloca no lugar do próximo quando o próximo também está sentindo dor. A ínsula faz essa característica. E por último, ele vai mandar informação
para o núcleo ventral posterior lateral, que manda informação para o giro pós-central para localizar a dor, tá? Aí daqui o que ele faz, ó? O 3 aqui é o núcleo posteromedial. Ele manda informação para o giro pós-central e daí vai informar o local onde vai estar a dor e informar a dor. Mas eu não falei sobre uma coisa. O que acontece? Depois de tudo isso... Ah, tá. E a substância periaquidutal também libera a encefalina através da ínsula, tá? O que acontece? A substância peribraquial, ela pode ativar núcleos da RAF e núcleos ceríolos. Estão lembrados dele, que eu falei que era importante? Lembra, gente? Sim. Núcleos da RAF vai estar relacionado ao quê? Que neurotransmissor? Serotonina? Serotonina. E o núcleo ceríolos? Nora, concordam? Sim. Aí é lá no nigroestriatal, uma coisa assim, né? Nigroestriatal, isso. Mas o que acontece? Esses dois neurotransmissores, eles vão descer. Vocês estão vendo a seta descendo? Ó. E vão lá na medula fazer o quê? Bloquear essa via, esse trato espino... Desculpa, fui pela via errada, não é o trato espino reticular. Vão descer e vão fazer com que esse trato espinotalâmico seja o quê? Bloqueado. Por isso que eu disse que esses neurotransmissores eram importantes. Entenderam até aqui? Eu vou mandar um resumo para vocês que tem tudo bem certinho que cada coisa vai fazer. Tá bom? Daí qualquer dúvida depois vocês me perguntam. Mas tem tudo. Tudo que eu estou dizendo aqui vai ter lá nesse resumo. Dessa parte é isso que a gente precisa saber. Mesma coisa que eu falei, agora eu vou falar de novo aqui, ó. Quando a informação nociceptiva chega na substância periaquidutal, ó, substância periaquidutal, eu não posso ficar mantendo essa informação intensa durante muito tempo. O que faz? A substância periaquidutal vai ativar núcleos ceríolos e os núcleos da RAF, que vão liberar no núcleo da RAF serotonina e nos núcleos ceríolos noradrenalina. Ao invés da noradrenalina subir, ela vai descer até o corno dorsal, fazendo o que, gente? Se eu disse que bloqueava lá a via PIPS. Bloqueia a dor e a mesma coisa acontece com a serotonina, tá? E daí vai bloquear o quê? Vai bloquear a atividade nociceptiva, por quê? Porque inativou a via... Como que eu volto aqui? Porque inativou a via espinotalâmica. Até aqui tudo bem? Tudo bem, amores? Sim. Ó, eu vou mandar depois o resumo, daí dá pra ver bem direitinho. Do jeito que eu falo no resumo, eu tô falando aqui, tá? Beleza. Pronto. E daí a gente viu o sistema anterolateral. Agora falta a gente ver o sistema dorsal leminísco medial. O que vai acontecer no sistema dorsal leminísco medial, gente? Vamos lá. Pegaram tá na outra imagem. Agora, Vitória, eu vou precisar que você sete lá pra mim. Por favor. Onde que tá isso? Gente, vocês querem deixar para ver sistema límbico amanhã? Já que tá cansativo. Ô, Victor, o límbico é só as estruturas e o nome de cada um. É, que cada um assim, faz. É a estrutura que cada uma faz. Aham. A gente já tá fudido, vamos terminar logo, que eu acho que não vai demorar tanto o outro. É, tudo bem. Obrigado, Vitória.
Deu certo, né? Tá, gente, mas eu preciso explicar uma coisa antes. Quando se chama lemnisco medial. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Quando a dor, gente, for com relação à propriocepção, a gente vai mandar por onde? Deixa eu só voltar aqui. Pelo medial? Não, propriocepção que eu falei, que era controle dos membros. Dorsal, lemnisco medial? Não, que eu falei que era sobre... Que eu falei que estava relacionada à propriocepção dos músculos inferiores e superiores. Lembra que eu falei? Não é o funículo grácil cuneiforme? Lembra? Não, isso é dorsal, lemnisco medial. Gente, eu queria que vocês falassem grácil cuneiforme, nem me atentei. Sim, isso aí é o lemnisco dorsal, o lemnisco medial, tá certo. Só que quando é propriocepção, não desce. Aí ela chega aqui, Amigo, quando a gente fala, tipo, propriocepção é o que a gente sente, né? Isso. Tá. E daí, se é de T6 para baixo, vai estar relacionado ao grácil. Se é de T6 para cima, vai estar relacionado ao cuneiforme, tá? A gente tem que saber isso, porque na prova da Amanda ela botou a lesão. E daí ela dizia que de T6 para baixo era uma coisa e de T6 para cima era outra. Tudo bem. O que vai acontecer? Quando a lesão é diretamente aqui vai ser ipsilateral. Por quê? Porque ainda não sofreu decussação. Tudo bem? A informação chegou aqui. Se tem lesão nessa região, vai ser ipsilateral. Porque não, se eu não me engano, caiu na prova isso. É com Y ou com I, gente? Enfim. Ips, tá? O que ela falou na prova de T6? Eu lembro que tinha essa questão. Ela dizia assim, que a pessoa teve uma lesão nessa região aqui, de funículo grácil e cuneiforme. Era uma lesão de propriocepção. Daí ela perguntava como que seria essa lesão. Aí você tinha que dizer se seria do mesmo lado em que aconteceu a lesão, se seria do lado contrário, se ia danificar os membros inferiores ou superiores. E daí, para saber disso, você tinha que lembrar que se a lesão é nessa região aqui, não houve cruzamento, não houve decussação, então se tem uma lesão aqui, ela vai ser nesse mesmo local. Então, por exemplo, se aqui é o lado direito e a lesão foi aqui, você vai ter problemas de propriocepção do lado direito, tá? Porque não cruzou. Diferentemente dessas outras fibras que passaram pela comissura branca e cruzaram, fizeram decussação para o lado lateral e para o lado anterior. Até aqui, tudo bem? Então é como se fosse assim, quando ela no fascículo cuneiforme ou grácil é ipsilateral. Isso. E aí é do mesmo lado. Mas quando é igual a gente tá falando, anterolateral, que faz a cruzação. Isso, anterolateral cruza. É. E daí a dor vai ser e daí a lesão vai ser no lado contrário, tá? Daí o que acontece? Na prova tinha isso. Daí você tem que saber o quê? Se a lesão for de T6, gente, pra cima, vai estar relacionado ao cuneiforme. Logo vai ter lesão de propriocepção nos membros o quê? Superiores, concordam? Oi, Fagan. Você estava falando, mas no grácil, no cuneiforme, cruza também. Hã? Não, amigo, eu vou explicar. É quando ascende dessa região que vai lá pro bulbo, pra pirâmide, que aí tem cruzamentos nessa região. Ele depois na substância branca, né? Isso. Mas nessa região, quando ele chega diretamente, se tem uma lesão aqui, a lesão vai ser do mesmo lado, porque ainda não cruzou. Agora, quando ele ascende, sim, eu vou explicar já, tá?
Safira, você entendeu, Vitória? Você entendeu aqui? Eu entendi que de T6 para cima, membro superior. T6 para baixo, membro inferior. É isso? Isso. E daí, de T6 para cima vai ser o cuneiforme, de T6 para baixo vai ser membro inferior, vai ser o grácil. E daí, lesão nessa região vai causar problema no mesmo lado, tá? E dependendo do nível, vai ser no membro inferior se for de T6 para baixo. Dependendo do nível, se for de T6 para cima, vai ser no membro superior. Até aqui, tudo bem? Sim. Até sim. Pronto, agora a gente vai para essa outra imagem. O que acontece? Quando essa via de sistema dorsal lemnisco medial, ele sai da medula, gente, ó, ele vai para o tronco encefálico, tá? Tudo bem aqui? Tudo bem? Pronto, o que vai fazer? Quando ele chega... Ó, do lemnisco medial, ele sobe do núcleo grácil e daqui ele cruza, ó. Chegou aqui, ele cruza. Logo, a decussação do trato é feita no bulbo. Aqui, Fagão, que você falou, ó. Ele vai cruzar lá no bulbo, mas como que fala? No núcleo grácil e no cuneiforme, não, ele não cruza. Mas quando ele chega lá no bulbo, ó, quando faz a primeira sinapse, aí sim, aí ele cruza. O que acontece? Somente uma lesão no bulbo, ou seja, na artéria vertebral, faz perder o trato contralateral. Aí é aqui que eu quero entrar. Eu falei que se a gente estava falando das outras vias, do trato espinotalâmico e do trato retinoespinotalâmico, espinotalâmico reticular, desculpa, ia ser contralateral, então a lesão ia ser do lado oposto, né? Já que eu falei que se fosse diretamente no funículo grácil cuneiforme, não teríamos. Seria no mesmo lado a lesão. Já se essa informação não foi no funículo grácil, se a lesão não foi no funículo grácil, mas foi no bulbo, numa região lá do bulbo que tem relação com o funículo grácil, ele sofre decussação, essa via lá no bulbo. E daí sim, se a gente tem uma lesão nessa região do bulbo, a parte que vai ser afetada, por exemplo, se foi a direita, se foi a região direita que você sofreu essa lesão, a afetada vai ser a esquerda. Isso é só quando chega no bulbo? Quando chega no bulbo, se a lesão for nesse nível. Ó, a Ângela botou no resumo, eu vou ler pra vocês como tá. Ó. Sistema dorsal lemnístico medial. Neurônio sensitivo da via de dor e tato, dependente do corpúsculo de Pacini, vai trazer informação até o corpo celular, que está lá no gânglio da raiz dorsal, isso aqui a gente viu. Essas fibras do tipo alfa e beta, que são altamente mielinizadas, neurônios do gânglio da raiz dorsal, ou seja, aquela lá de cima, formam a radícula posterior e fazem sinapse no corno dorsal da camada 3 e 4, onde tem sinapse com o segundo neurônio. Esse neurônio manda fibras do axônio para o sistema nervoso central, como é tato e propriocepção. Ele manda pelo funículo, ela botou falícula, mas é funículo, posterior. Se for de T6 para cima é pelo cuneiforme, se for de T6 para baixo é pelo grácil. Sobe e não cruza, ou seja, trato não cruza na medula. Então, sofre lesão no funículo posterior do lado direito. Então, se sofrer lesão no funículo posterior do lado direito, perde a propriocepção do lado direito. Ela até explicou aqui. Subiu e vai para o grácil do lado direito, depois bulbo, depois pirâmide, depois oliva. Tem um conjunto de neurônios de terceira ordem que fazem sinapse com essas fibras, cruza e sobe. Então, a decussação dessa via do tato do tato e propriocepção decussa no bulbo. É isso que ela colocou.
Pode ter perca de propriocepção contralateral. Contralateral é o quê? Do lado oposto. Por quê? Porque houve decussação no bulbo, tá? Deixa eu só ver. Quando o paciente tem infarto das artérias dessa região. Decursa no bulbo, sobe pelo leminisco medial, que daí é só vocês ver aqui, ó. Sobe pelo leminisco medial. Cadê? Só um instante. Leminisco medial. Pedum, que fica lá na ponte, sim, na ponte. Depois ele vai para o mesencéfalo, onde vai ser a região de terceiro neurônio. Depois ele vai para o núcleo ventral póstero medial. Deixa eu ver se ela botou. Depois da ponte tem o mesencéfalo, pedúnculo, colículo e ainda tem o leminisco medial, que tem a área pretectal do tálamo. Essa informação sobe e faz sinapse com o quarto neurônio, sim, quarto neurônio, no núcleo ventral póstero medial. Do tálamo, a gente está no tálamo, né? Aí do tálamo que vai para o córtex somatosensorial do giro pós-central. É isso, gente. Então, o que a gente precisa saber? Que se a lesão é diretamente aqui, não tem decussação aqui. Então, a lesão vai ser diretamente no mesmo lado que você teve o problema. Se ele passa por aqui e vai para o bulbo e tem lesão lá, aí lá sim você vai perder vai ter lesão contralateral, que daí vai atingir uma outra área a outra área do seu cérebro, do seu corpo, que teve decussação. É isso. Alguma dúvida sobre isso? E daí do bulbo, ele vai para o leminisco medial da ponte. Só um instante. Daí do bulbo, essas fibras mandam informação para o leminisco medial da ponte, que manda informação para o leminisco medial do mesencéfalo, que manda informação para o núcleo ventral posterior lateral, que fica lá no tálamo, e aqui já vai ser o neurônio de quarta ordem, e daqui manda informação para o córtex. Para que manda informação para o córtex, gente? Para a gente conseguir entender a dor e sentir a dor, processar. Ok? Eu vou mandar o resumo e daí fica mais fácil, porque vocês vão vendo o que eu falei e vão integrando com o que a Angela falou. Só pegar meu celular para mandar o resumo. Antes que eu esqueça. E embaixo você colocou sobre trigêmeo. Como assim? Não entendi isso aí. Ah, sim, eu botei assim, que quem traz a via da face é o trigêmeo, que nasce na ponte, que faz sinapse ali mesmo, e ele tem 3 núcleos que vão processar a informação localizada no tronco. O núcleo espinal, que vai estar relacionado à dor, núcleo principal, que vai estar relacionado a tato epicrítico, e núcleo mesencefálico, que vai ser propriocepção da mandíbula. Deixa eu só achar aqui. Angela. Quem lembra que dia foi a prova de neuro? Achei. Tô mandando lá no grupo, tá? Neuro. Gente. Sim. Aí, ó. Tá bem explicadinho aí. Pronto. Intervalinho de 5 minutos.
6h11 a gente volta. Simplesmente faz um teste que abre um Borelli aqui. Abriram já?